Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal. Sim, esse é o nosso momento com a pastora Vanderly. Eu te convido a se inscrever aqui em nosso canal. Se inscreve logo para não esquecer. Deixe seu like, que vai ajudar demais o nosso canal. Ative o sininho das notificações, porque todos os dias nós temos vídeo novo aqui em nosso canal. Sim, toda noite nós temos o nosso momento de oração. Toda noite temos oração. É muito importante que antes da gente dormir, a gente possa conversar com o nosso Deus, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que passamos e já apresentar um novo dia que está por vir, para que Deus nos dê um sono reparador e nos prepare para mais um dia de vitória. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que vem assim me incomodando ao longo já de umas 2 semanas. Quem está educando as nossas crianças? Você já parou para pensar? Talvez você diga assim, pastora, eu não tenho criança em casa, né? Meus filhos já estão crescidos, eu não tenho netos, mas eu acredito que todos nós temos alguma criança na família, ou filho ou neto, mas pode ser sobrinho, pode ser primo. Sempre tem alguma criança, né, que está assim por perto. E eu tenho certeza que você vai poder fazer essas reflexões e contribuir com algumas informações que eu vou trazer para você nesse momento. E o que mais me motivou foram os vídeos que circularam nas redes sociais, trazendo um alerta sobre videozinhos que as crianças estão assistindo. Só, amados, quando eu vi os vídeos, são realmente tenebrosos. Um conteúdo extremamente inadequado. E eu não vou lhe falar o nome da pessoa, inclusive eu te peço em nome de Jesus, se você não viu, nem queira ver, porque não vai ser em nada edificante para você. Só que, para piorar a situação, como esses vídeos começaram a ter uma repercussão negativa muito grande, o idealizador desses vídeos, né? Ele se veste, ele se fantasia, sabe? Meio homem, meio menina, meio menino, aquela coisa assim, sabe? Bem, já para trazer uma ideologia que desagrada a palavra de Deus. Só que ele colocou o dedo na ferida. E para piorar a situação, ele tem razão. Ele fez a seguinte declaração: que ele produz conteúdo e ele coloca nas redes sociais. Que quem vai assistir não é problema dele. E que se porventura tem crianças assistindo aquele conteúdo que os pais acham inadequado, que a culpa disso está nos pais. E ele acertou em cheio. Se tem criança assistindo, é porque tem adulto permitindo. Isso mesmo. A gente precisa colocar, né, os pingos nos is. Então eu trouxe aqui 6 pontos para a gente abordar de uma forma breve, mas que precisam realmente ser colocado em evidência. Nós precisamos repensar a educação das nossas crianças. Sim, das nossas. Porque o seu problema também pode se transformar em meu problema. O problema é de todos nós, porque nós vivemos em sociedade. E a palavra do Senhor diz o seguinte, aqui na palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e nem quando envelhecer se desviará dele. Isso mesmo. Eduque a criança no caminho. Eduque a criança no caminho. Ensine a criança no caminho. Às vezes a gente distorce ou não compreende direito o significado desse versículo na palavra de Deus. A gente quer ensinar o caminho dizendo assim: olha, filho, faça isso, não faça aquilo. Não. Ensinar no caminho em que deve andar é estar junto nessa trajetória. É sendo exemplo. É estando perto. É fazendo parte. E aí eu trago aqui o primeiro ponto. Educar é responsabilidade dos pais. Não terceirize a educação.
Nós já temos esse problema já há algum tempo da terceirização da educação. Claro, os pais precisam trabalhar, precisam sair para trabalhar. Então, a princípio, essa terceirização da educação ficou por parte né, da ajudante, da secretária do lar, da babá. A terceirização colocando, né, na escola tal responsabilidade. E eu quero te dizer que eu também sou professora, sou educadora, e esse não é o papel do professor, né? Nós na escola, nós professores na escola, nós estamos ali para dar a chamada educação formal. Sim, essa educação formal, né, vai tratar daquela criança como cidadã, dando educação para que ela possa viver em sociedade, preparando essa criança para um futuro promissor, né, na sua vida profissional. Porém, os valores morais e o equilíbrio emocional não compete à escola. Não, mamãe. Não, papai. Essa é sua responsabilidade. Então, você não pode e não deve deixar a cargo dos professores um papel que é seu. Às vezes, inclusive, deixa ali a cargo do vovô e da vovó, que educa com muito açúcar. Como é bom ser avô e ser avó. Porém, na maioria das vezes, os vovôs e as vovós não conseguem dizer o não. E não é educativo. O não é construtivo. O não é preventivo de problemas futuros. Não é só dizer sim, né? Então, nós já temos essa terceirização da educação dos filhos, deixando com babás, deixando na escola e deixando com os avós. Porém, nos últimos tempos, e agora, inclusive, em tempos de pandemia, nós temos visto o aumento da terceirização dessa educação pelas redes sociais. Então, olha só como é cômodo. Você pega, liga a TV, coloca lá no YouTube, né? Ou coloca em uma outra rede social, coloca numa programação da TV aberta ou fechada, e aí a criança fica lá hipnotizada. Comece a observar. Às vezes os nossos pequenos agem como se fossem zumbis paralisados, petrificados, sabe? Os olhos nem mexem. Se você chamar, eles nem escutam. Gente, isso é extremamente nocivo. Ou então as crianças assim, ó, no celular, no joguinho, e nem chame, não tire essa criança. Porque o tablet se tornou, sabe, assim, algo que a criança não fica sem. O celular, o desejo por essa tecnologia, a criança ainda não faz nem ideia do que de fato tem nas mãos, queridos. Então, não terceirize a educação da sua criança. Não deixe a cargo da TV e das redes sociais. O segundo ponto, atrelado a esse primeiro, é um perigo. Por que perigo? Você já parou para sentar e assistir junto? Isso é ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não é simplesmente ligar a televisão e ir lá fazer os seus afazeres. Você precisa assistir. Porque existem mensagens subliminares em grande parte dos desenhos. Eu quero lhe dizer que eu não estou falando sobre todos. Não, o nosso vídeo não quer abarcar essa demanda, não. Isso aí é um problema seu, tá, mamãe? É você que tem que assistir com a sua criança. Mas eu posso lhe garantir que você vai ficar surpresa, você vai ficar surpreso se ainda hoje você parar para assistir o que o teu filho está assistindo. Existem mensagens, sabe, de satanismo, de ideologia de gênero, que são passadas de forma, sabe, subliminares, ou seja, de forma disfarçada, para que a gente não compreenda, mas vai trabalhando na mente da nossa criança e vai deturpando os princípios morais de Deus, inclusive princípios que você mesmo discorda, tá? Então, assim, aí você coloca lá, dá o celular, e aí você bloqueia, e você diz assim, não, só vai assistir conteúdo infantil. Até que ponto? Você tem certeza que esse
é material, que o seu filho está assistindo, que o seu filho está acessando, é de fato benéfico? Tem algum fundo educativo? De fato é só recreativo? E esses joguinhos? Você já parou para pensar? Amados, tem um monte de criança que está tendo um comportamento inadequado. Estão agressivos, estão violentos, rebeldes. E isso é por conta da influência de programas que eles estão assistindo na TV e nas redes sociais. O terceiro aspecto é o seguinte: se nós queremos que os nossos filhos sejam aqueles, né? Eu não estou falando de sucesso financeiro e nem profissional. É serem boas pessoas, sabe? No futuro, homens e mulheres seguros, bem resolvidos. Você precisa fazer parte dessa educação, né? Então esteja junto. Há alguns anos atrás, o meu sobrinho, hoje ele já tem 15 anos, mas ao longo de 6, 7 anos, ele vinha passar as férias aqui em casa comigo, com meu esposo. Na verdade, desde os 6 aninhos de idade que ele vinha passar aqui as férias, ele mora em outra cidade, e ele vinha passar as férias aqui conosco. Que menino doce. Mas não é disso que eu quero tratar, não é nem da doçura dele. Porque assim, quando ele chegava aqui em casa, aqui na casa da titia, sempre teve regras, sim. E eu promovia para ele um dia de diversidade. Uma diversão com diversidade. Vai assistir televisão? Beleza. Ligava a televisão e eu ficava de olho e de ouvido. Ali atenta, por perto, acompanhando a programação. Não era ligar a televisão e ele passar a manhã inteira. E eu colocava horários, sim. Olha só, querido, você vai ficar 1 hora, você pode assistir 1 hora. Depois dessa 1 hora, você vai brincar de carrinhos. Então eu comprei carrinhos, ele trazia carrinhos também da casa dele, os brinquedinhos dele, e aí ele deitava no tapete, e ele brincava isso com 6 anos, 10 anos, 11 anos. Ele sempre foi um menino que brincava. Nós temos que permitir que as nossas crianças sejam crianças. Você já parou para pensar que cada vez mais as nossas crianças estão pensando muito cedo em namoro? É por conta do que eles assistem, né? Então, assim, o mundo está dentro da nossa casa. E às vezes nós estamos desapercebidos. Então, assim, o meu sobrinho, ele ficava na TV, assistindo TV, e eu ali por perto. Depois ele ia brincar de carrinho. Depois eu providenciava atividades para ele colorir, para ele recortar, colar, trabalhar com a ludicidade, trabalhar com a criatividade dele, né? Eu lia historinhas com ele. Para mim era extremamente prazeroso, sabe? Sentar com ele no chão, ler um livro de história, folhear aquele livro, viajar naquelas páginas, descobrir aquelas imagens, deixar com que ele falasse sobre o que era que ele estava vendo. Depois eu deixava assim ele brincar um pouco no notebook. Enfim, depois eu saía com ele para passear, levava ele para a igreja. Então assim, o dia dele era assim um dia bem eclético, bem diferente, bem recheado. Ah, pastora, mas nós estamos vivendo em pandemia. Ô, meu amor, então você vai ter que se desdobrar. A palavra do Senhor diz assim, em Tiago 1,5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então pede a Deus para te dar sabedoria. Mas dê o seu melhor para a sua criança, em nome de Jesus. O próximo item é faça um teste. Vai o desafio aí. Faça um teste com a sua criança. Tome o tablet. Tome no sentido assim, não é para você ir lá e tomar e brigar, não. Né? Negocie, diz, olha filho, agora você vai ficar sem um tablet, hoje você vai ficar sem um celular, né? Então, a televisão hoje só 15 minutos ou 30 minutos. Olha, quanto pior for a reação da sua criança, significa que está sendo ainda mais nocivo para ela, né? Então, é necessária uma intervenção. Caso a sua criança comece a espernear, a chorar, ficar rebelde, então é sinal de que de fato está fazendo mal para a sua criança. E os 2 últimos pontos estão entrelaçados, é que você precisa oportunizar para a sua criança que ela seja criança. Sim, Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais
é o reino de Deus. Eu quero concluir aqui essa meditação te dizendo o seguinte, que esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Porque as nossas crianças de hoje são os adultos do amanhã. Então esse não é só um problema seu, esse também é um problema meu, esse é um problema nosso. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe as nossas crianças, abençoe a sua vida, papai e mamãe, ou vovô, a vovó, a titia que está assistindo. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o seu like e me segue no Instagram, @provanderly. Um beijo no teu coração, tchau, tchau. Toda noite tem oração aqui no nosso canal, não vai dormir sem... Tem oração aqui no nosso canal, não vai dormir sem falar com Deus, amém? Forte abraço e fica na paz.